Oi, Djalma. Oi, Doraci, tudo bem? Hoje eu estou com mais dificuldade de entrar na internet do que na escola ainda. Eu estou usando a internet para poder ter acesso à leitura. Paz e bem, Djalma. Paz e bem, Doraci, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Vocês estão bem? Estão tranquilos? Como é que estão as coisas aí? Pronto. Tudo certo. Consegui um jeitinho de ler o Evangelho hoje. Então, né, ontem eu não consegui fazer live porque estava na coisa da vacina, muita vacina, graças a Deus. Graças a Deus, bastante gente, estamos vacinando bastante gente aí, tudo segunda dose, né? Terminando a vacinação. Mas isso, essa segunda dose é muito importante, sabe? Tem gente que está abrindo mão da segunda dose, isso é muito ruim. Você conhece alguém que tem possibilidade de tomar a segunda dose e não tomou ainda? Avisa. Gilmar! Ô, meu cunhado! Tudo bem, Gilmar? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tranquilo, né? Paz e bem, Gilmar. O Gilmar é meu cunhado, tá lá de Castelo ele. Entrou mais alguém. Quem é que entrou? Rodrigo Maza. Ô, Rodrigo! Paz e bem, Rodrigo. Paz e bem, Fátima. Já até que eu vou pôr no 4G, eu tava pensando que ia dar para fazer no... Mas eu pus no 4G para ver se fica melhor, tá? Oi, Denise. Paz e bem. Daqui a mais 2 minutinhos nós vamos começar, pessoal. Tá? A gente vai fazer uma reflexão interessante, né? É uma parte do Evangelho de Mateus que, sabe, é gozado, porque tem um significado nessa passagem que muita gente e deixa passar porque, vamos dizer assim, não atenta para um detalhe, né? Mas esse detalhe é muito importante para a gente. Então vale a pena a gente refletir sobre isso hoje, né? Daqui a pouquinho a gente está começando. Né? Ontem o pessoal estava enrolado lá com a vacinação, né? Ontem a gente vacinou bastante gente, só que foi segunda dose, né? Todo mundo que já esteja na segunda dose, já tome logo, não deixa para depois não.
tá? Não deixa de tomar a segunda dose não, que ela é importante. Vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Nessas poucas linhas, nesses pequenos versículos, mostra uma relação muito especial. E é uma relação que habitualmente a gente se esquece. Esquece porque a gente está muito acostumado a pensar, na forma da nossa sociedade, não na forma como Jesus quer que a gente pense. De certa forma, é um pouco o que o evangelista João chamava de mundo. O mundo não é um lugar geográfico, mas sim uma disposição, uma postura que é contrária ao plano de salvação. Aqui nós estamos vendo que Jesus faz uma oração, E existe uma prática judaica, beracá, que é a tudo dai graças, a tudo louve. Então, a pessoa, por exemplo, que pratica isso, quando ela está com muita sede, ela é capaz de louvar a Deus. Poderia fazer uma oração do tipo: eu te louvo, ó Pai, porque através dessa sede eu posso imaginar o desespero que é uma vida sem a tua presença. Eu te louvo do nascimento do meu sobrinho, eu vejo a esperança na humanidade. Eles louvam a tudo. E aqui Jesus faz uma desses momentos de oração. E ele começa, Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. E aí é muito interessante porque o que ele louva? Alguma coisa que foi escondida dos sábios e entendidos e revelada aos pequeninos. Talvez as pessoas não vejam a profundidade dessa oração. Porque talvez elas não prestem atenção numa coisa. Se você pegar o início, se você pegar lá o Antigo Testamento, você vai ver que o Antigo Testamento é o testamento dos grandes. São os grandes reis de Israel, são os grandes guerreiros, Moisés, filho de um príncipe do Egito, José, um rico, filho de um rico mercador, Mas, ao mesmo tempo, em torno desses grandes, sempre um pequenino. Então você vê lá os profetas, por exemplo, todos um bando de ilustres desconhecidos que se tornam conhecidos ao servir ao povo. Você pega o livro dos Juízes, que as pessoas não leem,
É até gozado, porque Sansão está no livro do Juízo, mas as pessoas não leem Sansão. Eles conhecem a história, mas não leem. Né? O que é o juiz? Você tem uma situação muito ruim, uma situação de profunda maldade, e Deus suscita um juiz, suscita uma pessoa para ir lá resolver aquilo. Né? Mas essa pessoa normalmente não é uma pessoa de uma elite, de um grande prestígio. É claro que ao se tornar juiz, ela tem prestígio. Né? E do mesmo jeito que um profeta como Amós, que a gente ouviu ele domingo passado, era um pastor de cabras, mas ele se torna um grande profeta. Então, o Antigo Testamento é o testamento dos grandes. E quando você vai ver o Novo Testamento com a chegada de Jesus, tudo perde o sentido. Tudo muda. Né? A família, a Sagrada Família, né? É a família de uma virgem prometida em casamento que fica grávida. Né? Mandava a lei que ela fosse apedrejada até a morte. Seu esposo, que a amava, um homem justo, não queria pô-la em dificuldade e a rejeitá-la em segredo, mas acaba aceitando. Né? Aceita porque o anjo diz para ele aceitar, mas ele não se torna um homem grande, um homem respeitado. Não. Ele ali não é filho do carpinteiro, né? Ele não se torna um homem respeitado. O próprio nascimento de Jesus é um nascimento muito longe do que se pensa do nascimento do Rei dos Reis. Né? Ele nasceu, né, numa noite fria, era sem teto, abandonado no meio da rua. As pessoas não deixaram nem ele entrar na casa, puseram ele lá no curral e do de comida. Isso é cara do Rei dos Reis. Esse mesmo Rei dos Reis se torna refugiado no Egito, né? A terra de onde o grande Moisés retira o povo de Deus é a terra para onde o pequeno filho de Deus e sua família, tão desprezada, tão desmerecida, tão criticada, que sofria tanto preconceito, foge. Né? Quem são os discípulos? A maior parte dos discípulos são pescadores, pessoas de má fama, porque dependem do mar, e o mar é mau. Nota? Além disso, tem um que é um zelota. O zelota seria alguma coisa assim, tipo um terrorista. Né? Ou se você quisesse assim pegar mais leve, um cara da resistência. Né? Tinha um cobrador de imposto. Né? Jesus é criticado por andar com prostitutas e beberrões e pecadores públicos. Ou seja, Jesus subverte absolutamente a ordem do mundo. Porque enquanto o mundo você busca a convivência com os grandes, com os poderosos, com os ricos, Jesus busca a conviver com os desprezados. E é muito interessante porque ele fala assim, eu te louvo porque você escondeu isso dos grandes, dos entendidos, revelou a esses pequeninos aqui, que ninguém dá bola por eles, meu Pai. Revelou que ninguém conhece o Filho senão o Pai, nem conhece o Pai senão o Filho, a não ser aqueles que o Filho deu a conhecer. Sabe, de vez em quando eu ouço as pessoas falando assim, eu quero ter intimidade com Deus, eu quero ter intimidade com Deus. Que bom, que bom. Então, se você quer ter intimidade com Deus, tem intimidade com Jesus. Primeiro porque Jesus é Deus. Então, ter intimidade com Jesus é ter intimidade com Deus. Segundo, que é difícil você ter intimidade. Você nunca viu. Ninguém nunca viu Deus. Mas nós vimos Jesus.
Aliás, João Damasceno, padroeiro da minha turma, fala isso. A Deus ninguém mais viu, até que Jesus esteve na terra. Porque o Filho do Homem é Deus e através do rosto dele nós podemos conhecer o rosto do Criador. Através do rosto do Salvador nós podemos saber o rosto do Criador. E é interessante porque o Papa Francisco lembra que Jesus é o rosto misericordioso do Pai. Né? E aí, é uma questão que a gente tem que pensar com cuidado. Qual é a questão que eu tenho que pensar com cuidado? Olha bem, eu quero ter intimidade com Deus. Escolhi ter intimidade com Jesus porque é mais fácil para mim, beleza. Mas o que significa ter intimidade com Jesus? Ter intimidade com Jesus é buscar viver de forma que seja agradável a Ele. Ter intimidade com Jesus é ter, vamos dizer assim, um compromisso de tentar aproximar a sua forma de ser, de agir, de se comportar com a dele. O que eu quero dizer com isso? Ora, Jesus nunca procurou a glória, nunca procurou a fama, a fortuna, o poder. Jesus nunca fez acepção de pessoas, nunca fechou uma porta. Jesus nunca quebrou o caniço rachado, nem apagou o pavio que fumega. O que nós devemos fazer? Nós devemos pensar a nossa realidade em busca do poder, da glória, do dinheiro? Ou nós devemos pensar a nossa realidade em relação ao amor, ao perdão, ao carinho, à inclusão, ao respeito, né? Eu gosto assim, de dizer ao incluir. Eu não gosto da palavra tolerância. A gente tolera uma coisa que é ruim, né? Eu gosto da palavra convivência. É conviver com aquele que é diferente, com aquele que não está no nosso esquema de vida, na nossa compreensão, e ver nele que há coisas boas. Jesus podia ter se fechado para o cobrador de imposto e dizer: não, você convive com pagãos, ajuda aqueles que dominam e oprimem o meu povo, então eu quero que você se dane. Senão ele vai ao encontro desse cobrador e fala assim: meu filho, vamos conversar? Eu vou lá comer na sua casa, vamos bater um papo. Né? É muito interessante porque Jesus, ele meio que paterna as coisas, assim, né? Seus apóstolos, seus discípulos estão comendo, estão colhendo milho no sábado, não pode, a lei não deixa. O sábado foi feito por um homem, foi feito para o sábado, responde Jesus. Se a lei não serve ao homem, se a lei não protege a vida, se a lei não restitui a dignidade, se a lei não garante os direitos humanos, essa lei não é uma boa lei, a gente não vai cumpri-la. Jesus, ele sequer pede desculpa pelos seus discípulos que roubam comida da plantação de alguém porque estão com fome. Porque Jesus entende que aquele que está com fome deve ser saciado muito antes de que uma propriedade privada seja valorizada. Né? Eu estava vendo hoje, agora, no jornal, as notícias da África do Sul. Né? Outro dia nós vimos a notícia do Haiti, onde pessoas estão morrendo de fome, ou estão pelo menos com muita fome, não sei se estão morrendo, é errado eu falar isso, mas estão passando fome e elas reagem buscando comida.
E elas invadem os locais e vão pegar comida. E algumas pessoas olham para mim e falam assim, Bernardo, eles não têm o direito de roubar. Não, eles não têm o direito. Eles têm o dever. Porque eu sigo com os pequeninos. E entre uma pessoa de fome e eu garantir o acúmulo de comida de alguém, eu não penso duas vezes. Sabe, a intimidade com Deus é muito mais do que você ter uma oração, você rezar, você ir ao culto. Tudo isso é necessário. Mas ter intimidade com Deus é viver como Jesus viveu, reconhecer no ser humano, por menor que seja, toda a dignidade, toda a necessidade de acolher as suas condições de vida em plenitude, porque Jesus veio para uma vida em plenitude, não para uma vida, vamos dizer, mais ou menos, ou uma subvida. Né? Se há uma subvida, uma vida partida, uma vida despedaçada, uma vida insuficiente, você está nos pequeninos. E eu, que quero ter intimidade com Deus, que sigo a Jesus, devo ir ao seu encontro e tratar, cuidar e restaurar dele. Pode ser difícil de entender, mas a verdade é que é mais fácil num casebre, numa favela, debaixo da ponte, do que num grande palácio. Amém? Bom, essa é a reflexão de hoje. Espero que eu não tenha me alongado muito. Consegui manter aqui o meu tempo, consegui terminar antes das 4 horas. Vocês conhecem alguém da Pastoral da Saúde? Vocês conhecem? Se vocês conhecerem, hoje é dia de mandar um parabéns para eles. Hoje é dia de São Camilo de Leles, né? Fundador da Ordem dos Camilianos, né? Um bom exemplo, né? Um homem que dedicou, a partir do momento que ele resolve seguir a Jesus, ele muda a vida dele, dedica a sua vida aos mais desprezados, funda a Ordem dos Camilianos, que muitos dos doentes, né? São eles que cuidam dos doentes. Djalma, Doraci estão mandando amém com mãozinha de oração. Fátima está mandando amém com mãozinha de oração. Né, pessoal? Não sei se vocês estão sabendo, Papa Francisco está de alta. Denise está mandando amém. Né? Papa Francisco está de alta e ele quebrou o protocolo, pessoal. O padre mandou, vá para o médico, vá para casa, Santo Padre. Sim, senhor. Aí no meio do caminho ele parou em Santa Margarida Maggiore e foi agradecer, né, a Nossa Senhora Salutus Populum, né, Nossa Senhora Salvadora, o saúde dos povos. Né. Ele é muito devoto de Nossa Senhora e muito, muito devoto de Nossa Senhora Salus Populum. Então, ele não perdeu a oportunidade, foi lá, né? Mas isso é uma outra história. Um dia desse a gente fala sobre essa aparição, né? Vou me despedir deixando a minha bênção, tá, pessoal? Amanhã a gente se encontra de novo na live, tá? Todo dia às 15h30 eu estou aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Camilo de Leles, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, os que precisam sair, usem máscara. Pintou a oportunidade, teve a chance. Toma vacina, qualquer braço. Tudo é dom de Deus. Hoje e sempre, procurem os pequeninos, estejam com eles, cuidem deles. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe.
Tchau.